Fala galera do Cine Eterno, eu sou o Márcio Piccoli e primeiramente eu quero pedir desculpa por não ter postado o vídeo semana passada. Enfim, eu não estava muito bem na garganta, então eu não postei vídeo, mas eu escrevi críticas das estreias da semana passada. Então, olha aqui embaixo que elas estão todas ali, certo? E hoje eu vou falar sobre O Lar das Crianças Peculiares, o novo filme do Tim Burton. E aí, vira Eterno ou vai pro inferno? Após perder o seu avô, Jake, interpretado pelo Asa Butterfield, vai até uma longínqua ilha no país de Gales para ir atrás da famosa senhora Peregrine, que o avô sempre falou para ele. Lá ele acaba encontrando um orfanato de pessoas peculiares. Ou talvez dos X-Men. Ou na verdade a senhora Peregrine é o professor Xavier. Bem, eu não vou dar spoiler, então não vou falar mais nada de enredo. A partir de agora eu vou falar do filme em si. Primeiramente, eu tenho que fazer a menção que eu não gosto muito de Tim Burton. Eu acho ele um diretor muito superestimado por causa da técnica e da beleza que ele consegue trazer nos filmes dele. Então eu acho que ele, como diretor, por exemplo, ele não é tão bom quanto se ele fosse simplesmente um diretor de arte. Né? Ele funcionaria muito mais se ele fosse só um diretor de arte e desse nas mãos os filmes dele para diretores. Eu acho que muitos erros que aparecem aqui no Crianças Peculiares e aparecem em diversos outros filmes do diretor poderiam ser resolvidos se tivesse alguém um pouquinho mais competente na direção. Com raras exceções, tem acho que 3 ou 4 filmes dele que eu gosto muito, que vale muito a pena ir atrás se você não viu, que é O Peixe Grande, que é um filme sensacional. Também tem o Edward Mãos de Tesoura, com Johnny Depp, né? Aquele mix que eles sempre fazem junto. Mas então, vou falar mais por que eu não gosto. E já aproveitar também para usar como base os filmes, né, os erros que ele comete nos outros filmes para explicar por que eu também não gosto tanto do Crianças Peculiares por causa do Tim Burton. Primeiro, ele é um diretor que ele demora para começar os filmes dele. Ele gosta de introduzir muitos personagens, ele gosta de enrolar bastante no início e nesse início tu pode acabar se perdendo. Mesmo que aqui ele tem um grande aliado que é a história. A história é muito interessante. Com certeza acho que o livro deve ser bem legal. Me deu vontade de ler o livro. Então, o que ele faz? Ele começa com flashback, narração em off. Ele começa com um monte de enrolação. Ele apresenta o Jake, que é um personagem que, infelizmente, ele é um personagem muito chato. Ele é um protagonista chato. O que tá ao redor dele é muito mais interessante do que ele em si. Apesar de eu adorar o Asa Butterfield, eu vou falar dele depois, quando eu for falar das atuações. Então, a gente não fica interessado em saber o que tá acontecendo. A gente quer saber da história, a gente quer saber dessa tal mansão peregrina, a gente quer saber sobre essas crianças, sobre esse lar de crianças peculiares. Isso é muito mais interessante que o próprio personagem. Não, nisso tem toda a história dele com o avô, daí tem os tempos presentes, ele é um menino que não se encaixa, ele é um menino afastado das outras crianças, aquela coisa básica do Tim Burton, né? Botar sempre uma pessoa outsider, e daí na hora que tá na hora de engrenar, tu já tá um pouco fatigado. Então isso pra mim me incomoda muito na maioria dos filmes. Só lembrar, por exemplo, do Alice no País das Maravilhas, aquele início chato, boring, Fantástica Fábrica de Chocolate, assim, vai indo no filme dele, a maioria tem esses problemas, né, graves no início. Depois que engata, o filme engata, e assim, Tim Burton ele é salvo porque, mais uma vez, repito, a história é muito legal. É muito interessante os personagens daquela mansão. Tem aqueles gêmeos que quase não aparecem, mas eu quero muito saber mais sobre esses gêmeos, eles são muito bons. Tem uma garota que a boca dela fica atrás, que também é muito interessante e quase não mostra, sabe? Tem um monte de pessoas lá naquele lar que simplesmente ficam escanteados para mostrar o Jake, a história dele, e o Jake, como eu falei, ele é chato. Então, tipo... Mas em quesito de roteiro, o filme ele é bem redondinho. Surpreendentemente, a história funciona muito bem. Porque assim, caso você ainda não saiba, eu não sei se isso é spoiler. Isso eu acho que está no trailer, mas ok. Se você achar que isso possa ser um spoiler, então fuja. Mas é sobre como funciona essa mansão. Eles vivem num looping temporal. Eles estão numa fenda temporal. E essa fenda temporal é na década de 40. E o filme, em tese, se passa em 2016. Então a gente tem uma questão de viagem no tempo. Eu não sabia disso. Eu descobri no cinema, não sabia nada do filme. E eu fiquei com muito medo disso. Eu fiquei com muito medo que isso fosse ficar estranho, que não fosse ficar bem explicado, que o roteiro fosse deixar isso meio louco. E por incrível que pareça, é bem explicado, sabe? Não é explicar como faz, mas a gente entende o que está acontecendo. Tem uma cena bem legal, que é quando eles mostram o looping temporal, né? Eles realmente mostram, tipo, o tempo voltando, isso é bem interessante. E claro que não pode faltar no filme do Tim Burton é efeito especial e, claro, com certeza a estética dele. O filme, ele é lindo, ele é muito bem bonito, a direção de arte é sempre belíssima, os personagens são muito interessantes. Mas tem um problema que se chama óculos 3D. A sessão que eles mostraram para a imprensa foi em 3D e a imagem fica muito escura. Eu fui assistir os trailers agora, é totalmente outra imagem. Então, assim, se você puder fugir da versão 3D, por favor, fuja. Sim, o 3D ele é interessante, tem aquelas coisas jogando na tua cara, mas, tipo, eu
descarto essas coisas jogar na minha cara pra ter uma fotografia boa, pra não destruir as cores do filme. E o 3D destrói as cores do filme, sabe? Fujam da cópia em 3D, se possível. E por fim, antes de dar minha nota, eu tenho que dizer das atuações. São boas, elas sustentam o filme. Não tem nenhuma grande atuação, não tem algo que eu diga, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas são atuações boas, tipo, o elenco tá muito bom. Destaque vai, claro, pra Eva Green, que ela faz uma personagem que fala bastante, ela é bastante verborrágica e em nenhum momento fica estranho ela ser assim. Eu gosto muito dela, tem uma presença. Ela comanda a porra toda naquela casa. Ela é o professor Xavier, versão feminina, e eu gostei bastante dela. O Asa Butterfield, bom, eu me senti um pouco velho quando eu me dei conta que ele é o gurizinho do Hugo. O gurizinho do Hugo já tá gigante. E ele é muito bom. O problema é que o personagem dele é muito chato. Ele é um personagem limitado, porque como ele seria nós, ele tá sendo apresentado para aquele mundo. Só que ele é aquele personagem que pergunta tudo, que não sabe de nada. Ai, o que aconteceu? Ai, isso. Ai, aquilo. O roteiro diz, ai, eu não posso te dizer isso. Ele pergunta uma coisa e o outro personagem fala, não posso te dizer isso. Não, eu não sei. Ai, eu não devo falar. Meu Deus, a Peregrine vai falar pra ti. E esse tipo de diálogo, aliado a esse personagem, irrita. Poderia simplesmente cortar e diminuir uns 20 minutos do filme. E claro, tem que falar também do vilão desse filme, que é nada mais nada menos do que Samuel L. Jackson. Com certeza acho que é uma das melhores coisas do filme. Ele tá super divertido. Dá pra ver que ele tá se divertindo ali fazendo o papel. Apesar do personagem dele ser bizarro, a história dele com o negócio que eles comem olhos pra poder sobreviver é bizarríssimo, mas tá ali, a gente vê que ele tá se divertindo e a gente se diverte junto com ele. E é isso, então vamos para o purgatório pra eu te dar a nota. Bem, se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, eu vou te explicar como é que funciona o meu sistema de nota, porque, né? Se eu der para o filme uma nota de B para cima, ele vira eterno. E se ele levar um C para baixo, ele vai pro inferno. E eu vou dar para o Lar das Crianças Peculiares um B-. Ainda que o filme seja esteticamente lindo, mais uma vez o Tim Burton parece que ele se perde às vezes nisso e esquece que ele tem uma história para contar, ele esquece que ele precisa levar a narrativa em diante. Muitas vezes parece que a estética é mais importante que a história, e quando devia ser o contrário, uma devia ajudar a outra. Então isso me incomoda no Tim Burton e que ele mais uma vez reflete aqui. Mas no mais, o filme funciona, as cenas de ação são boas, são interessantes, as atuações estão boas, então ele, óbvio, ele vira eterno. Se você gostou do vídeo, já aproveita e se inscreva no canal. Dá um joinha aqui embaixo, por favor. Se quiser, compartilha com aquela pessoa que gosta de cinema e tal. E continue acompanhando os vídeos aqui do canal. Lembrando que a gente tem a nossa página no facebook.com/cineeterno. Tem também o site cineeterno.com. E entra lá e confere que semana passada eu fiz uma entrevista com a Samantha Schmutz pelo filme Torrica. Vai lá e confere, dá uma olhada. Até o próximo vídeo.